Agora, nesse momento, a gente vai receber aqui duas mulheres de Deus, duas amigas, Simone e Bruna. Glória a Deus. Cadê a Bruna? Aí. Vocês podem se sentar, vamos se sentar. Já é um momento agora. Falei para a pastora que depois de uma idade, eu não sei o que anda acontecendo com a gente, sabe? Mas eu acho que para você que usa óculos deve entender o que eu estou passando nesse momento. Na verdade, tem um versículo bíblico que ele fala assim, ó: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmos, ele é um grande presente para todas nós, nos momentos nossos de reflexão. E o Senhor trouxe esse momento aqui, com esse bate-papo, para vocês entenderem como Deus trabalha. Assim como em Salmos, trabalhou na vida da Bruna e na vida da Simone. Mulheres de Deus, determinadas, que venceram muitas coisas, tem muita história para compartilhar, que o Senhor possa usar grandemente vocês agora nesse momento. Amém? E agora vai uma pergunta. Vou começar com a Simone, tá, Bruna? Não é verdade? Quais páginas da sua história, Simone, você um dia tentou esconder, mas que Deus transformou em propósito e testemunho para revelar a glória dele na sua vida? Bom dia, igreja, paz. Eu vou começar pelo final e vocês vão entender quando eu iniciar. Essa semana, para quem não sabe, meu pai é pastor. E essa semana passada, na verdade, meu pai chegou em casa apaixonado pela neta, porque eu estou com uma bebê de 3 meses, falando assim: filha, você sabe que ela veio para quebrar muitos ciclos. E aí eu começo. Eu tenho 11 anos de casada. Há 5 anos atrás, eu e meu marido tivemos uma separação, onde foram 18 meses separados, porque eu errei assim como minha família. Eu errei assim como minha mãe errou com meu pai, a minha avó, a minha bisavó, uma geração que, infelizmente, se deixou esvair pelo mundo. E nessa separação, eu tive um marido, né, que era meu ex-marido, que foi muito forte e falou para mim assim: a gente vai recuperar a nossa família. E eu olhava assim para ele: para quê? Sou jovem, eu vou dar conta. Sabe a mulher Xena? Eu era bem essa mulher. A mulher masculinizada, que treinava horrores, que eu pago minhas contas, eu não preciso de ninguém, eu não preciso nem de Deus. E eu estava afastada há muitos anos de Deus, porque eu cresci praticamente em berço evangélico. E eu fiquei 18 meses separada, foram um ano. Eu entrei em uma depressão profunda, isso foi em 2019, não faz nem tanto tempo assim. E quem estava do meu lado era meu marido. Quando a pandemia veio, que eu estava tomando medicações para dormir, medicações para ficar bem, para ter estabilidade de humor, e tentando buscar aquele vazio que um dia eu deixei ele ser preenchido com coisas que me tiraram da minha própria honra. Ele falou assim para mim: você precisa se levantar, a gente tem um filho, porque nós tínhamos o Pedro, que é o meu filho mais velho. E foi aí que eu olhei assim para ele: por quê? Por que você está do meu lado? Por que você ainda se permite fazer isso? E esse filme foi o mesmo filme que eu vi principalmente o meu pai viver. Meu pai sempre do lado e sempre olhando assim em prol da família. Obviamente com um objetivo muito maior, que é Deus. E naquele momento eu falei assim: Deus, eu preciso da sua ajuda, porque não é possível que eu tenha um homem que me ama e que perdoou todas as minhas falhas e que quer apagar tudo isso. Foi aí que, depois de 18 meses, nós reatamos o nosso casamento. Foi muito difícil, voltamos com terapia de casal, voltamos com a família tentando nos ajudar. Na verdade, a família dele nem queria me ver pintada de ouro. Hoje eu sou a queridinha, tá? E aí a gente reatou, buscamos terapia, voltamos, e ainda assim existia um vazio. A minha separação teve muitos motivos, nada é justificável, mas eu tinha um marido que bebia muito, 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 muito. Todas as oportunidades era: vamos beber.
E aquilo me deixava com muita raiva, aquilo me deixava fora de mim, porque da bebida vem outras coisas, né? Vem brigas, vem diversas coisas. E aí ele voltando a beber e eu com medo de tudo aquilo voltar a acontecer. E eu falei um dia, muito genuinamente, depois de uma briga muito feia, ele foi dormir muito bêbado. E eu entrei na minha varanda e falei assim, Deus, não é possível que essa história vai se repetir. Eu não quero sair desse casamento e fracassar mais uma vez. Eu preciso da sua voz. E foi aí que eu encontrei de volta a Cristo. Foi aí que Deus falou comigo na varanda da minha casa. E eu me posicionei. Falei, eu preciso da ajuda. Falei para ele no dia seguinte, nós vamos buscar uma igreja. Nós precisamos de Deus. Porque não é normal isso que a gente está vivendo. A gente tinha um casamento feliz, separamos, vivi tudo que tinha, você disposto, e aí agora a gente voltar para o mesmo lugar? Não, eu não admito isso. E aí voltamos para Cristo, conhecemos a Evo. Tem muita gente que sabe um pouco do nosso testemunho, né? A gente veio para Evo, e aí começou a minha transformação. E antes da gente querer que o outro se transforme, a gente precisa olhar para si e ser permitida ser transformada. Porque eu tinha muitas coisas para ser ajustadas em mim, para que daí sim a minha família pudesse ser reajustada. Às vezes a gente se cega, o outro erra tanto, o outro está errando, mas por que o outro? E você? Foi aí que eu permiti eu ser olhada para mim e ser transformada. Eu voltei, meu marido, depois de quase 4 meses, voltou, porque foi uma oração que eu fiz muito audaciosa com Deus. Falei, Senhor, eu sei que meu marido só vai voltar na dor, tira tudo que a gente tem. E ele tirou, gente. Ele tirou tudo mesmo. E eu falo de bens materiais, eu falo de muita coisa, ele tirou. Mas foi assim que eu vi o meu marido prostrado ali no fundo, voltando a falar em línguas, falando, Senhor, eis-me aqui. E ali a nossa família começou a ser transformada, nós começamos a gerar testemunho, mas principalmente a gente gerou um caráter em Cristo e foi ali que a gente reiniciou a nossa vida, como casados, como família. Nesse período eu tentei engravidar, aí veio Samuel, depois de 3 anos, através de uma oração também, falando, Senhor, me permita gerar novamente, porque eu passei por um período de esterilidade, que os médicos diziam que eu só iria engravidar através de uma fertilização. E aí eu engravidei de Samuel. E logo em seguida veio a Rebeca com uma surpresa, gente. Eu achei que não ia ser tão rápido. Mas a Rebeca veio da seguinte oração. Senhor, me permita ser mãe de uma menina para que ela possa limpar tudo que eu e minha família fizemos. E essa foi a minha oração. Que quando o Senhor me achar pronta, que ela venha. Ela veio, gente. A Rebeca veio, ela veio para romper todo esse ciclo. E quando eu falei que meu pai falou esses dias, semana passada, filha, ela veio para quebrar um ciclo. Meu pai nem sabia da minha oração. Meu pai não sabia do que eu tinha feito um voto para Deus. A Rebeca tem o significado daquela que une. É tudo aquilo que a gente precisava para selar a nossa família, que hoje é transformada. E eu tenho um marido fortificado, posicionado, eu também me posicionei, e eu sei que muita gente vem se aconselhar para a gente, como que vocês fizeram, o que fez dar certo, e toda vez eu falo, foi o Senhor e o meu posicionamento com o Senhor. Então, se eu posso aconselhar vocês, é que toda a sua vergonha, um dia ela pode se tornar um testemunho, assim como o meu. Não é fácil, porque isso eu nunca contei nem para ninguém, isso eu sempre escondi. E há 1 ano atrás, a gente recebeu uma direção de fazer um culto de ações de graça pela vida do Samuel. E aí o profeta não sabia, né? Ele falou, Deus falou para vocês fazerem dia 25. E o meu filho nasceu no dia 25 de Natal. E nós reunimos nossa família, tanto o meu lado quanto o lado do meu marido. E o Espírito Santo ficou aqui na minha orelha. Você vai pedir perdão para todo mundo. Eu falei, não, vou ter que mexer nesse vespeiro. Você vai pedir perdão para todo mundo. Porque eu simplesmente voltei, e a gente voltou, muita gente contra, mas a gente foi rompendo isso. E aí, nesse dia de 25 do ano passado, nós fizemos um culto de ações de graça. E o Senhor fez com que eu olhasse para o meu pai, na qual eu nunca tinha pedido perdão para ele, porque eu também
vacilei com meu pai, né? Eu fiz envergonhá-lo e pedi perdão aos meus sogros e ao meu marido publicamente, que era algo que eu nunca tinha feito. E esse ano, gente, sem brincadeira, nós estamos vivendo muitos e muitos favores de Deus. É tão grande que nós somos tão imerecedores disso. A gente se questiona, por que, Senhor? Eu errei tanto, eu sou tão pequena. E o Senhor tem feito muito mais. Nós estamos num processo de recuperação, nós estamos conquistando. Acabamos de receber uma notícia que a gente vai ganhar uma indenização absurda. E Deus tem feito. Então, a nossa vergonha agora hoje se torna um testemunho. Obviamente que não é bom lembrar o gosto amargo do que nós fizemos, do que eu fiz. Mas hoje eu vivo com alegria o que o Senhor fez em nossa vida. E eu dou glórias ao Pai, que Ele nos recebeu de braços abertos e estamos aqui testemunhando isso. Glória a Deus. Não existe páginas escuras na nossa vida que Deus não possa iluminar. A partir do momento que realmente há um arrependimento de coração, que a gente entrega ao Senhor, Ele faz a transformação. Porque, na verdade, essa é a vontade dEle. Não é verdade, Simone? Só tem que agradecer ao Senhor por tudo, né? Com certeza. Ô, Bruna, e quais páginas da sua história você um dia tentou esconder do Senhor, mas Ele trouxe para você mostrar a glória dEle, nesse momento, testemunhar tudo que Ele tem feito na tua vida? A paz do Senhor, mulheres. Eu quero começar dizendo que o que eu vou contar aqui é algo que, por muitas vezes, eu orei para que Deus apagasse da minha memória. Não queria chorar, mas isso chorou, né? E antes de começar contando, eu quero dizer uma coisa. Paulo cita em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas é tudo que nós passamos, as coisas boas, as ruins, as fáceis, as difíceis, aquilo que nós não entendemos, e absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por inúmeras vezes eu pedi para que Deus apagasse da minha memória isso que eu vou testemunhar aqui, até o dia que Ele me disse: filha, tudo que você passou eu permiti para que a sua vida fosse usada para ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo e também vão passar. Eu preciso contextualizar para vocês o seguinte: o meu avô se envolveu com garotas de programa, traiu a minha avó com garotas de programa, e anos depois, já sendo minha mãe, já separada do meu pai, a minha mãe também se prostituiu. E anos depois ela se tornou dona de casas de prostituição. A minha mãe faleceu em 2019. E quando um pai ou uma mãe morre, a gente herda aquilo que eles têm. E o que eu herdei da minha mãe foi casas de prostituição. Não foi uma herança que eu quis, mas por 2 anos e meio da minha vida, eu fui dona de casas de prostituição, onde diariamente eu via mulheres se drogando para se deitar com homens em troca de dinheiro. Eu via homens deixando suas mulheres em casa para deitar com mulheres por conta de dinheiro. O dinheiro que sustentou a minha casa por muito tempo foi o dinheiro do vício de um homem, do pecado de uma mulher, do vício de um homem numa droga, numa bebida, na prostituição, no prazer, nos prazeres da carne. E eu também fui uma prostituta, porque prostituta não é somente a mulher que se deita com o homem por dinheiro. É aquela mulher que quer seduzir um homem por conta do seu corpo, é aquela mulher que quer atrair os olhares de um homem por conta da sua beleza, que quer ser notada a todo custo. O dinheiro que sustentou a minha casa era o dinheiro do pecado de um homem, de uma mulher que era traída, de um homem que era viciado. Eu via mulheres bonitas, eu via mulheres que tinham grande potencial, mas que se deitavam com todo tipo de homens por conta de dinheiro. Eu via essas mulheres tentando sair dessa vida e elas não conseguiam, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um dinheiro fácil, mas é um dinheiro rápido. E o único Deus que compete com o Senhor é Mamon, que é o dinheiro. E por conta disso, mulheres se prostram a prazeres, a vícios, a pecado, por conta do dinheiro que traz luxúria, onde se conquistam bens materiais, mas nada preenche o vazio que existe na gente. Eu era vazia. Eu bebia, eu fumava, eu tinha acesso a todo tipo de drogas, eu tinha acesso a todo tipo de pessoas,
desde moradores de rua até pessoas de alto escalão de política. E eu vivi por muitos anos a opressão de ser alguém que estava num ambiente de prostituição. Por mais que eu não me deitasse com aqueles homens, todos os dias eu recebia propostas. Eu era elogiada pelo meu corpo, pela minha beleza, e eu gostava de me sentir desejada, mesmo que eu não fosse uma das garotas de programa, eu gostava de me sentir desejada. E eu tentei preencher todo o vazio que existia em mim com bebida, com homens, com mulheres, com festas, com amizades, com coisas que, aos olhos do mundo, é o que faz a gente feliz. Eu vivia uma vida vazia, onde todos achavam que eu era uma pessoa extremamente feliz, porque eu tinha um carro muito bom, porque eu tinha roupas muito boas, porque eu ia para lugares muito bons, mas, na verdade, eu era extremamente vazia, porque só Deus sabe como eu me deitava em casa. Chorava porque já tinha perdido a minha mãe e herdei uma casa de prostituição, algo que eu nunca quis. É um ambiente que as mulheres adoecem. Ali eu era depressiva, ansiosa, tinha crises de pânico. Passei 3 meses dormindo e acordando pensando em cometer suicídio, porque eu não aguentava mais aquela vida vazia. O dinheiro que eu tinha não me preenchia. O carro que eu tinha não me preenchia. Os homens que eu tinha não me preenchiam. Até o dia que eu falei para Deus que eu não suportava mais. Que eu não tinha mais nada a perder, porque eu já tinha perdido a minha mãe, eu não tinha filhos e que para mim não fazia sentido estar aqui. Foram 3 meses pensando, qual a melhor forma de eu cometer suicídio de forma que não dê errado, porque eu não quero justificar para minha família por que eu tentei cometer suicídio. E numa oração muito sincera, onde eu falei para Deus, sozinha eu não aguento mais, Ele me apresentou a Evo em um sonho. Eu falo que Deus ele me plantou aqui, porque foi através de um sonho de batismo que eu conheci a Evo. E, inclusive, foi através do vídeo do batismo da Simone. E eu e Simone fazemos aniversário no mesmo dia. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu aceitei Jesus no primeiro dia que eu coloquei os meus pés aqui na Evo. Naquele mesmo dia, sem ninguém saber, eu fui curada da ansiedade, da depressão, da crise de pânico. Nunca mais eu pensei em suicídio. Sobre as casas de prostituição, Deus me tirou de lá muito antes de eu vir para cá e foi o período onde eu adoeci muito, onde eu perdi tudo. Assim como com a Simone, Deus também me tirou tudo. Ele me tirou dinheiro, Ele me tirou carro, Ele me tirou tudo que eu tinha, que era a minha segurança. E ali Ele falou, agora você só tem a mim. Ele estendeu a mão lá no fundo do poço onde eu estava e Ele me puxou para cima. Hoje eu sou uma mulher curada, hoje eu sou uma mulher transformada. Deus trocou as minhas vestes, Deus trocou a minha forma de pensar, Deus trocou a minha mentalidade, né? Eu vivi a renovação da mente e Ele me mostrou que eu era, na minha família, a pessoa que estavam quebrando um ciclo de maldições hereditárias. Começou no meu avô, influenciou a minha mãe, influenciou a minha tia, chegou até mim e eu sou a pessoa que estou quebrando esse ciclo. Talvez você aqui esteja vivendo um ciclo que não começou em você. Só que você pode decidir que isso acabe em você, porque isso é uma decisão. Eu decidi me render a Cristo. Fazem 3 anos que eu sou convertida. Eu falo para as pessoas que me conhecem que quem me conhece hoje conhece a versão mais bonita da Bruna que já existiu até hoje. É a versão em Cristo. Eu sou uma mulher que não busco mais por olhares, por aprovações. Eu sou uma mulher que estou vivendo uma vida há 3 anos em santidade. Os filhos que eu ainda não gerei já são consagrados ao altar, porque eles não vão repetir as maldições que eu vivi. A palavra fala que até 4 gerações são afetadas por uma maldição, mas 1000 gerações são alcançadas pelas bênçãos. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos podem ser alcançados pelas bênçãos a partir do momento que você, mulher, decidir quebrar esse ciclo de repetição na sua vida. Eu era suja. Eu me sentia suja, eu não me sentia digna de estar dentro de uma igreja, eu não me sentia digna de estar na presença do Senhor, mas nós nunca estaremos prontas. Talvez você pense, eu preciso parar de beber,
eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de frequentar tais lugares para ir para a igreja. Não, você precisa vir para a igreja porque é Deus quem vai te tirar desses ambientes. Foi Ele quem me tirou do fundo do poço, foi Ele quem me tirou da lama do pecado, da sujeira, do vício na bebida, do vício do cigarro. Quando eu desci as águas, literalmente morreu a velha Bruna e nasceu a Bruna que Cristo criou para ser. E eu quero repetir o que eu falei no início, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que você tenha passado, que você acha que não faz parte do seu testemunho, faz parte. Porque tudo que a gente vive é para honrar e glorificar o nome de Deus. Bruna, o que foi que aconteceu é decisivo para você vir aos pés do Senhor? Qual era o local que você estava? O que foi que aconteceu de você falar, chega, aquele basta? Qual era o sentimento daquele dia? Eu não tinha forças mais para viver, porque Deus me tirou todas as coisas. Eu não tinha o que comer dentro da minha casa. E eu me sentia envergonhada por isso. E então, para mim, não fazia sentido viver. Não fazia sentido estar aqui se eu não tinha ninguém que era dependente de mim. E a vergonha de tudo que eu passei, porque Satanás ele nos acusa o tempo todo de quem nós fomos, né, em algum momento. Então, eu me senti envergonhada por aquilo. E através de uma oração sincera, Senhor, sozinha eu não consigo mais, porque sozinha nós não somos capazes de nada. É somente Deus que nos transforma, que nos cura. E eu quero finalizar dizendo que onde abundou o pecado, na minha casa, no meu corpo, na minha mente, superabundou a graça. E isso é para a glória de Deus. Então, em Salmo 37:5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Mateus 11:28 fala assim: vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que hoje nós possamos entender que quando nós expomos as nossas imperfeições é onde vem a cura. Ele só pode dar um antídoto do remédio dele a partir do momento que ele entende qual é o diagnóstico. Mas para isso, a palavra fala que nós temos que falar. Amadas, eu não sei se tem alguém aqui que tem alguma coisa aí dentro que precisa ser exposta, mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui, neste dia, para falar para você que Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Amém? Você pode levantar a sua mão para cá e vamos orar por elas? Senhor, nós apresentamos a Bruna e a Simone em Tuas mãos, te louvamos e te damos graça pela vida delas. Senhor, obrigada por esses testemunhos, por essas transformações, porque agindo, Senhor, quem impedirá? Essa aqui é a promessa, é o cumprimento da Tua palavra, que o Senhor possa levar elas cada vez mais longe, e que esse testemunho possa alcançar mulheres, Pai, que se identificam com a história delas e serem libertas. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada.